Graças, bom dia para todos. Posso falar em português? Creio que se eu falar despacio, é tranquilo? Tá, ok. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao INEA, e em especial a Ana Clara e a Amparo pela invitação. E também gostaria de ressaltar que os estudos que eu vou apresentar aqui fazem parte de estudos conduzidos por estudantes de pós-graduação do grupo de pesquisa em ecologia de pastoreio, de pastejo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do qual eu e a doutora Carolina Brem, que também é responsável pela condução desses protocolos de estudo, fazemos parte. Tá? E também esses estudos estão relacionados à rede Capim Anoni, que o colega Neylor coordena e que visa investigar questões relacionadas ao monitoramento, ao controle e à recuperação de campos naturais invadidos por Capim Anoni. Então, a minha palestra vai tratar, então, do impacto das matas, ou como nós outros chamamos de toceiras, de Capim Anoni, sobre o processo de pastoreio e a ingestão de forragem pelos animais em pastejo. Bom, os estudos de comportamento ingestivo de animais em pastejo visam compreender o processo de pastejo, de pastoreio, o qual compreende os mecanismos pelos quais os animais vão buscar a forragem, selecionar essa forragem, desfolhar e ingerir. E esses mecanismos, né, os animais utilizam, de certa forma, através de estratégias para, então, obter o seu consumo de forragem, que, em última análise, é o principal determinante da produção animal. Então, manejar pastagens, manejar pasturas, promover condições para que os animais executem seus mecanismos e estratégias para elevado consumo de forragem. Ao longo de muitos anos de estudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós investigamos o efeito da oferta de forragem, né, sobre o desempenho de animais. De modo que se encontrou um rango, né, uma amplitude de oferta que permite haver um potencial, uma maior chance dos animais expressarem maior desempenho. Entretanto, mesmo nessa faixa, nós temos uma amplitude muito elevada da resposta animal. E nossos estudos têm demonstrado que essa amplitude de resposta animal está exatamente associada à forma como a pastagem, como a estrutura da vegetação, a arquitetura, né, afeta o consumo de forragem, já no nível de formação dos bocados dos animais em pastoreio. Então, aí, a oferta de forragem, como um preditor de desempenho, ele tem certas limitações e por conta das variações de estrutura da pastura, né, sobre o consumo de forragem. Bueno, então, num campo natural, os animais têm o desafio de obter o seu alimento num ambiente altamente heterogêneo e complexo, né? De modo que, ao longo da coevolução dos animais com as plantas, os animais adquiriram a habilidade de selecionar uma dieta superior à encontrada na média da pastagem. Então, esse é um exemplo, né, de mecanismo que os animais executam em pastejo, que é a seleção da dieta, né? E isso está muito associado à condição da pastura. Além disso, o efeito da estrutura ela tem um peso muito importante já na formação dos bocados.
Então, o desempenho dos animais, determinado pelo consumo de forragem, inicia com a formação dos bocados. Ou seja, se eu tenho uma estrutura, uma altura de pasto maior ou menor, os animais vão expressar isso na sua massa do bocado e na velocidade, na taxa de bocados que são executados, que, em última, né, uma próxima análise, vai determinar a taxa de ingestão de forragem. Essa variável, ela é importante, inclusive nas escalas menores do processo de pastoreio, porque tem um efeito direto no consumo, né, e está muito ligada à condição como a pastagem está colocada para os animais, como o pasto está para os animais. E isso modula, né, orienta a como que o animal vai se comportar nas escalas maiores do processo de pastoreio, em escalas de dias ou meses, né, com relação a como o animal vai se comportar no uso do tempo, em tempo de pastoreio, e que, por fim, vai determinar o consumo de forragem. Bueno, então, nessa linha do efeito da estrutura da vegetação sobre o processo de pastoreio, é que nós, no grupo de pesquisa, investigamos uma linha de pesquisa no qual, primeiramente, avaliamos questões relacionadas ao estrato inferior da pastura. Um campo natural é um campo, né, com uma estrutura bimodal, que eu tenho um estrato que é mais pastejado pelos animais, né, e então nós avaliamos qual seria a estrutura ótima para os animais em pastoreio. Numa outra fase do estudo, e aí que entra as matas de capim-anone, né, como que os animais vão reagir à presença do capim-anone no ambiente de pastejo, né, em termos de cobertura dessas espécies. E numa outra fase do estudo é se a distribuição espacial das matas, né, também haveria um efeito sobre o processo de pastoreio. Então, no primeiro estudo, nós fizemos a seguinte pergunta: qual é a condição para que os animais tenham elevada taxa de ingestão, maior consumo de forragem por unidade de tempo? Então, os animais foram colocados frente a diferentes condições de altura do estrato que é mais pastejável no campo natural, sem a presença das toceiras, para exatamente identificar o ponto ótimo de manejo. Com a ideia, então, que a altura do pasto afeta os mecanismos do processo de pastejo, como a taxa de bocados, a massa, né, que, por sua vez, vai afetar a taxa de ingestão. Então, nós avaliamos essas condições, e isso são ensaios que nós realizamos no curto prazo, né, com durações de 45, 50 minutos, que é o tempo médio que o animal tem para executar a sua refeição ao longo de um período de pastoreio. Então, nós avaliamos no curto prazo, né, esses animais, medimos o consumo por dupla pesagem, antes e após os animais adentrarem a pastagem, né, e esses animais são equipados com uma bolsa para coletar as fezes e urinas, então, para que nós possamos medir exatamente quanto que os animais consumiram. Além disso, utilizando uma balança de altíssima precisão para poder medir o consumo nesse curto prazo. E isso nós fizemos tanto com bovinos como ovinos, e, além disso, esses animais, em todos os protocolos, são equipados com registradores dos movimentos mandibulares, o qual me indica, através desses registradores, o tempo que os animais passaram ali se alimentando, bem como o número de movimentos mandibulares de bocados ou de manipulação e mastigação. Bueno, isso é para explicar um pouco como que fazemos isso. E acá tem já um efeito da altura da pastura, do estrato inferior, sobre a ingestão de forragem. E, tanto para bovinos como para bovinos e ovinos,
os animais se comportaram da mesma maneira e nós detectamos que existe, sim, um ponto, uma meta de altura de pasto que permite maximizar a taxa de ingestão. Isso está, então, em torno de 11,4 centímetros de altura ou 9,5 centímetros no caso de ovinos. Então, nessa situação, é possível que tenhamos uma maximização dos desempenhos. Entretanto, na medida em que nós incrementamos a oferta de forragem em campo natural, nós observamos um incremento, né, concomitante na presença de matas no campo natural, são as áreas rechaçadas e onde as espécies más eretas vão aparecer no campo. E nós fizemos a seguinte pergunta: se o benefício do incremento da oferta de forragem não estaria sendo limitado pelo incremento, pelo aumento concomitante da presença das toceiras. E aí nós partimos, então, para o estudo da presença da cobertura, né, de toceiras sobre o processo de pastoreio. Então, trabalhamos, né, na seguinte hipótese, de que a cobertura, o nível de cobertura de anone, de matas de anone, afeta o acesso dos animais aos diferentes itens da pastagem, da pastura, né, afetando, então, a seleção da dieta. Então, os animais teriam sua preferência modificada pela condição, né, alterando a seleção da dieta, afetando, por sua vez, a taxa e a massa dos bocados, que afetarão a taxa de ingestão. Então, esse foi o modelo conceitual que nós trabalhamos. E, então, nós, na mesma forma como fizemos para o extrato inferior, nós compomos condições de estrutura, né, com a presença das matas, variando de 0%, ou ausência de matas, até 75% de matas na pastura. E avaliamos aí como que seus animais se comportam frente a essas condições. Nesse estudo, nós outros registramos também, a cada minuto de pastoreio, o que os animais estavam pastoreando. Se estavam pastoreando o extrato superior, que seria composto por capim-anone, né? Então, quando pastoreava capim-anone, se registrava isso, ou se estava pastoreando o extrato inferior, ou também um outro extrato muito importante, que dentro das toceiras há muita presença de desmódio, algumas leguminosas, algumas espécies, que também os animais poderiam ter acesso a esse componente. Bom, e com relação à resposta dos animais frente, né, então, às coberturas de anone, para novilhas, para bovinos, nós observamos que com o incremento da presença de capim-anone, de matas de capim-anone, os animais deixaram de pastejar o extrato inferior para pastejar as matas e toceiras de capim-anone. Foi uma resposta frente à estrutura da vegetação. E isso pode ser explicado, inclusive, pela questão de custo-benefício na busca de forragem. Então, o animal pastoreia toceira, não porque prefere toceira, mas por uma questão de relação custo-benefício. Já com ovelhas, o comportamento foi similar, pero os animais, as ovelhas, pastorearam capim-anone com menor intensidade em comparação aos bovinos. E, além disso, usaram uma estratégia distinta de los bovinos, que foi compensar essa situação de condição de presença de toceiras com consumo, com pastoreio dentro da toceira sobre o desmódio, né? Entretanto, com relação à taxa de ingestão, ao consumo de forragem que foi observado, as ovelhas não apresentaram qualquer alteração
né, significativa em seu comportamento, bem como no seu ingestão de forragem. Isso demonstra que a capacidade de seleção ou habilidade que as ovelhas têm, né, para enfrentar essa situação de presença de toceiras, então eles mantiveram então uma condição de ingestão inalterada em função da altura, em função da presença das matas. Por outro lado, para bovinos foi um pouco diferente. Então, na medida em que se incrementou a cobertura de anone, os animais responderam a essa presença do anone, incrementando a taxa de bocados. E mantendo a massa do bocado. Isso incrementou um pouco a velocidade de ingestão. Isso foi motivado, possivelmente, que os animais, nessa faixa cá, né, estavam já consumindo algo em torno de 25% sobre as toceiras de capim anone, e ao pastorear capim anone, a massa do bocado diminui na toceira de anone. Para compensar essa situação e manter a massa hasta uns 44% de cobertura de anone, os animais tendem a aprofundar o bocado no estrato inferior. Era uma resposta a isso. Então, hasta uns 44% mantém a massa, incrementa a taxa de bocados, mas em seguida essa situação não consegue ser compensada porque já inicia um maior consumo de toceiras que afetam então a massa do bocado e, por sua vez, afetam a taxa de ingestão. No ponto ótimo, então, né, pelo qual há uma alteração significativa na taxa de ingestão, é quando os animais encontram mais de 35% de cobertura de anone. Bueno, e com relação a outra pergunta e se a distribuição for distinta, como os animais vão se comportar? Então, com a seguinte pergunta, há uma distribuição de matas de capim anone que poderia modificar os padrões de seleção de dieta e alterar a ingestão de forragem pelos bovinos? E temos isso apenas com bovinos, porque ovinos encontramos que não houve resposta. E construímos, então, distintas estruturas, né, com as toceiras, né, com diferentes formas de distribuição, e realmente plantamos de distintas formas esses capim anone, né, hasta uma faixa, uma franja, concentrado a um lado, de forma aleatorizada, sem um padrão definido, ou uniforme, com uma equidistância entre as toceiras ou em manchas. Bueno, e a cobertura, então, com relação às condições estruturais, os pressupostos foram que a cobertura não ultrapassasse os 35%, né? Então, gerou em torno de 18% a 25%, e outro pressuposto era manter a altura do estrato inferior próximo à condição que maximiza a taxa de ingestão de estrato inferior. E, bueno, se os animais alteraram o seu padrão de pastoreio de matas, que na situação de distribuição aleatória, os animais pastorearam 48% do tempo sobre as toceiras, enquanto na situação de pétios ou manchas, onde há uma discriminação maior, né, pastorearam 23%. Por outro lado, ao perceber essa situação de pastorear mais toceiras da distribuição aleatória, os animais, de alguma forma, fazem alguma compensação, e essa compensação se expressa na massa do bocado. Então, se os animais pastoreiam com maior intensidade, lá o estrato inferior,
né, como uma forma de compensar esse pastoreio maior em toceiras. Por outro lado, em manchas, né, já que pastoreou mais tempo em trato inferior, não necessitou aprofundar seu bocado. Com relação à taxa de bocados, observamos que entre os tratamentos não houve diferença, pero a hipótese de que pastorearam com mais tempo sobre as toceiras na situação aleatória e aprofundaram os bocados nessa mesma situação, foi por conta de que a taxa de bocados realizada sobre as toceiras de Anoni é muito mais baixa do que no estrato inferior. Então, os animais usaram de estratégias para compensar uma possível redução na taxa de ingestão, e nós não observamos uma variação de taxa de ingestão. Ok? Então, houve uma modificação no padrão de seleção, no padrão de bocados, pero os animais, uma situação na qual os animais compensaram, né, uma possível redução na taxa de ingestão. Então, em condições de estrutura adequada de extrato inferior e com cobertura de toceiras não acima de 35%, a distribuição espacial de matas não afeta a ingestão de forragem. Então, como considerações finais, coloco que a alta invasão de capim Anoni, em situação para as novilhas, né, elas abandonam, rechaçam o extrato inferior em detrimento das toceiras, né, por conta da questão custo-benefício envolvida no pastoreio. E essa estratégia pode limitar o potencial de rendimento dos animais, por conta de que, inclusive, o Anoni tem um valor nutritivo inferior ao extrato, o capim Anoni tem um valor inferior ao extrato pastejável pelos animais. Então, acima de 34%, 35%, a ingestão se reduz significativamente. E as ovelhas pastam o capim Anoni em menor intensidade e selecionam espécies de leguminosas dentro das toceiras, espécies que conseguem escapar do pastoreio normalmente e que estão nas toceiras, e as ovelhas elas selecionam. Então, como uma forma de manter constante a taxa de ingestão. E com relação às distribuições, como vimos, matas agrupadas, né, permitem uma discriminação melhor, e os bovinos, então, passam mais tempo sobre extrato inferior. Já as matas, se estão distribuídas de uma forma aleatorizada, ou sem um padrão definido, os bovinos acabam por pastejar mais as toceiras, o que pode afetar e penalizar o valor nutritivo da dieta. E então, né, que a distribuição espacial não afeta a taxa de ingestão, né, então porque os animais conseguem realizar ajustes nos componentes do processo de pastoreio, né, para manter a taxa de ingestão. E, bueno, então, para não limitar o consumo de forragem para bovinos, em situações em que tem o capim Anoni presente no campo, né, se deve controlar a presença do capim Anoni, em especial quando tem mais de 35% de cobertura. E em áreas invadidas com eragrostes planas, com capim Anoni, não se recomenda o pastoreio apenas com ovelhas, por conta dessa característica de seleção desse tipo animal. As ovelhas são mais seletivas e permitirá, incluso, uma interação planta-animal que favorece a invasão. E, bueno, então, finalizando, em outros estudos, incluso com melhoramento de campo natural, em que tem alguma presença de capim Anoni, observamos, não trouxe cá por conta do tempo, mas há muitas evidências que mostram, mesmo em situação de adequado ajuste de controle de oferta de forragem e carga animal, apenas o pastoreio não é suficiente para conter a invasão de capim Anoni.
nós teremos que usar outras estratégias de supressão de capim anônimo. E, bueno, graças.